Senhor presidente, senhores deputados, sinto agradecido por ter a oportunidade de estar ocupando a tribuna desta casa no grande expediente, no primeiro grande expediente do início desse segundo semestre do ano legislativo. Pela manifestação feita pelo nosso presidente da Casa, deputado Marcos Maia, pelas lideranças partidárias e pelo próprio governo, vamos ter pela frente muito trabalho, se realmente formos cumprir aquilo que foi veiculado pelo nosso jornal interno. A Câmara de Deputados terá a oportunidade de cumprir o seu papel constitucional de votar matérias de interesse da sociedade brasileira. Vou tomar decisões, algumas aguardadas há dezenas de anos pela população brasileira, como a reforma política, a PEC 300, a emenda 29, enfim, temas que vão mexer com a vida do cidadão brasileiro, com a economia, com o empresariado, enfim, com o dia a dia do cidadão. Antes, porém, de entrar nesse tema especificamente, quero dizer que sou presidente da subcomissão de portos da Comissão de Viação e Transporte. Informar a este plenário que nós estamos desenvolvendo um trabalho intenso de visita aos portos de diversos estados desta nação. Portos do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Espírito Santo, com o propósito de mapear a situação da infraestrutura portuária brasileira, ver os seus gargalos, os seus problemas. Essa subcomissão também está realizando audiências públicas nesta casa, com o propósito de ouvir toda a cadeia produtiva do sistema portuário. E ao fim da realização dessas audiências e dessas visitas técnicas, se elaborar um relatório com as demandas de cada do setor. Relatório que será encaminhado à Casa Civil e à Presidência da República para que o governo tome conhecimento da situação que se encontra os portos brasileiros. Mas voltando ao tema que me traz essa tribuna no início do ano legislativo, vamos começar o ano precisando dar resposta à sociedade brasileira. Nós realmente parece que conseguimos tocar uma música de uma nota só. Até porque as revistas e jornais de grande circulação trazem mais uma vez temas graves, denúncias em ministérios do transporte, cidadania, agricultura, e talvez na próxima semana novos ministérios serão veiculados pelos grandes veículos de comunicação. E esta casa, retomando o seu trabalho, possivelmente vai se dedicar a esses temas só. Não que isso não tenha que ser debatido nesse plenário, não que esta questão não tenha que ser apurada tanto por esta casa como por o próprio judiciário. Mas não pode virar um único tema, porque o dia a dia do cidadão continua. O dia a dia da ausência de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, de coisas básicas, do excesso de tributos. E nós não podemos simplesmente nos calarmos, deixarmos que a pauta que nos é imposta por esses escândalos seja desculpa para nos discutir os temas que afligem a sociedade. Daí a PEC 29, a emenda 29. A emenda 29 que tem que ser regulamentada e que foi votada o ano passado em primeira discussão. Por sinal engraçado, votada no ano passado em primeira discussão, no momento eleitoral. E depois engavetada a segunda votação. Por quê? Qual era o interesse? O sinal que o governo deu lá atrás era que poderia votar para dizer à sociedade que nós íamos regulamentar os gastos da saúde, íamos aumentar os recursos para a saúde. Votou-se então antes do período eleitoral e depois se engaveta e agora se faz corpo mole para votação, porque agora não tem mais eleição.
E a ideia que a sociedade tem, ou tinha lá, é de que algo ia ser feito para melhorar a saúde. E no que nós assistimos? Coisas absurdas. A discussão de se atender em hospitais públicos pessoas que têm plano de saúde. Que coisa esquisita, né? Se nem os hospitais públicos estão funcionando de direito, já isto é um sinal de que os planos de saúde também estão falidos e não estão funcionando direito. Porque quando se discute a possibilidade de parte de leitos hospitalares públicos atenderem esse plano de saúde, não tem sentido uma atitude dessa, onde se abre a precedente até de se tirar leitos e se esconder leitos para atender benefícios particulares. Nós temos que discutir a saúde pública com mais recursos, mas também com qualidade. Isso eu concordo. A saúde pública precisa passar por um processo de humanização. A saúde pública precisa passar por um processo de reorganização estrutural. Mas sabemos que nenhuma das ações desta reengenharia administrativa no setor da saúde irá superar a ausência de recursos que a emenda 29 quer regulamentar. A regulamentação da emenda 29 busca fazer com que as despesas efetivamente que são de saúde sejam contabilizadas de saúde. Isto é um avanço. Mas ela precisa buscar novas fontes de receita. E novas fontes de receita que obrigatoriamente não onerem mais a sociedade com a criação de novo tributo. E sim buscar fontes de receitas novas, como o recurso do pré-sal, que vão aumentar nos próximos 5 anos em 70 bilhões a receita pública nacional. Temas anunciados como votação para o segundo semestre, que é a questão da segurança da PEC 300. Mais um engodo das eleições passadas. O ano passado, no período eleitoral, e a gente sabe como se encontra a questão da segurança nacional, nós resolvemos, eu não, que eu não estava aqui, votar a PEC 300. E se votou em primeira discussão. Agora, policiais, civis, militares e bombeiros, semanalmente vêm a esta casa, de todos os cantos do país, pedindo para pautar a segunda votação da PEC 300. Ué, o que mudou do ano passado para esse? Mudou sim, não tem mais eleição. E se não tem mais eleição, não tem pressa de votar a PEC 300. Ah, mas não tem recursos. Concordo que não tem recursos. Aliás, a gente só conhece uma via para aumentar recursos: aumentar impostos. Que tal se discutir o orçamento público de quase 1 trilhão e tentar reduzir despesas desnecessárias para atender prioridades? O aumento de recursos que você vai propiciar com a nova incremento do pré-sal, ou até uma reforma tributária que busca a informalidade, que está em torno de 580 bilhões do tamanho do PIB argentino. Por que não buscar uma reforma tributária que acabe com a ilusão fiscal, que é 10% da economia brasileira, em torno de 400 bilhões, buscando que esses setores passem a contribuir para que esses novos recursos venham atender essas necessidades da regulamentação da PEC 300. O que nós precisamos, Vossa Excelência, na minha parte mais à frente, nós precisamos é atacar a questão da segurança e discutir, não só com a remuneração melhor do policial, mas discutir a questão das fronteiras, da entrada de armas e da entrada de mais drogas nesse país. A questão da execução da pena, que é fundamental, separando o delinquente inicial daquele que já está formado e consolidado e não tem recuperação. Reformular a questão do judiciário, acelerando os processos dentro do judiciário. Nós precisamos ter melhoria da prevenção na segurança, com a questão também das clínicas de recuperação de dependentes químicos. O que nós não podemos aceitar é que esta casa não debata a questão da segurança e se foque no único tema: os escândalos que estão acontecendo.
Nós temos a questão da reforma política, também sinalizada pelo nosso presidente. Mas qual é a reforma política que nós queremos fazer? A reforma política dos caciques políticos, para que eles continuem fazendo o que fizeram nos últimos tempos e aí esses escândalos acabem acontecendo? Onde não se tem democracia política, onde a maior parte dos diretórios políticos municipais não são definitivos, o que permite ao diretor-presidente desses partidos o controle total dos seus partidos. Essa não é a reforma que eu espero. A reforma que eu espero é que haja participação efetiva do filiado e de todos dentro de um partido. A gente precisa fazer essa reforma para acabar com esses problemas que aconteceram no último tempo. Assistindo o tesoureiro de partido tomando conta de ministérios, e essa coisa não fica bem explicada. O que a gente precisa é efetivamente tornar os partidos mais transparentes e mais democráticos. A reforma que nós precisamos fazer é a reforma tributária, também sinalizada pela nossa presidente. Mas essa reforma tributária, mais uma vez, vai ser um arremedo tributário, tentando desonerar a folha de pagamento. Vai tentar criar algum imposto novo, substituindo. Mas será que essa é a solução? Ou a solução não é buscar, novamente falo, sobre a questão da informalidade nesse país? A gente precisa fazer a reforma para tornar o país competitivo. Até porque está aí, lutamos tantos anos para vencer a inflação, lutando tantos anos para que a gente criasse uma lei de responsabilidade fiscal. Conseguimos equacionar a inflação, conseguimos chegar a um patamar mais palatável na questão do déficit público. Mas daqui, todos os dias, o nosso ministro acorda preocupado com duas grandes coisas: dólar baixo e juros altos. Essa é a realidade que o país tem que enfrentar. Por falta de o quê? Poupança interna, pública, poupança privada, né? Gastos públicos exacerbados e mais outras coisas, são outros motivos mais que levam essas taxas de juros. Quem é o tomador do mercado? Governo. Então a nossa única poupança que temos vai para o setor público. Então a gente precisa fazer uma reforma que possa buscar alternativas para isto. A gente precisa enfrentar os problemas brasileiros sem não ficar olhando para um único problema que nós temos. Esta casa é muito grande, é muito complexa e tem oportunidades nesse segundo semestre de dar resposta. Nós vamos entrar o segundo semestre já com uma pauta importante, a discussão do PPA, a discussão do orçamento público, oportunidade que tem esta casa para discutir também mais uma vez aonde nós queremos chegar. Até porque a grande indagação que eu faço constantemente é: quais são as metas de longo prazo deste país? Esta casa é o fórum adequado para se discutir. Onde nós queremos chegar em 2020, 2025? Na questão da infraestrutura, na questão da educação, do desenvolvimento social, na questão do transporte. Aonde nós queremos chegar? Quais são as metas deste povo? A realidade, nós precisamos efetivamente fazer uma discussão, aproveitando o momento, para discutir o PPA e discutir quais são os rumos da nação brasileira. A pergunta que eu faço aos seus deputados é se nós conhecemos quais são as metas de longo prazo do Brasil. Até porque essas metas é que vão sinalizar o nosso PPA. E se nós efetivamente vamos discutir o PPA sobre a ótica dos objetivos a serem alcançados do desenvolvimento da nação, ou sobre a ótica efetivamente do fisiologismo, do clientelismo, dos objetivos individuais de cada partido ou de cada estado. Se for sobre essa ótica, nós estamos errados. Nós precisamos buscar um conjunto e uma ação sistemática desse país. Nós precisamos fazer com que o país consiga superar os seus problemas e tenha um objetivo claro a ser alcançado. Eu vejo que esse segundo semestre vai estar densamente,
pesado no seu trabalho, se esta casa superar um outro problema grave. Até porque, se a gente não acabar regulamentando a questão das medidas provisórias, nós vamos continuar com a pauta travada como começando no dia de hoje. A gente precisa regulamentar a questão da tramitação das medidas provisórias. O governo não pode ter prioridade constante nas votações desta casa. Esta casa tem que ser o fórum do debate e das discussões. É ela que dita as prioridades da nação. E não há dúvida que nós precisamos dar resposta a essas situações. E eu vejo que esta casa está perdendo a oportunidade de votar uma regulamentação definitiva para a tramitação das medidas provisórias, de forma a nós conseguirmos fazer com que os projetos de autoria dos deputados possam tramitar também e serem votados. Queria permitir a sua parte, deputado. Meu prezado deputado Alberto Mourão, primeiro quero saudar a Vossa Excelência e dizer que o pronunciamento que Vossa Excelência faz neste grande expediente, desse reinício das atividades parlamentares, faz uma abordagem ampla de todas as questões que, evidentemente, toda a sociedade espera que esta casa dê uma solução, dê um andamento, avance nesses temas. São temas recorrentes. Emenda 29, reforma política, criou-se uma expectativa e agora já se sabe que nem o item da reforma política será aprovado para valer nas eleições de 2012, só talvez para as eleições de 2014. Mas Vossa Excelência abordou um tópico que foi essa a razão maior de apartear Vossa Excelência, a questão da PEC 300. Participei intensamente, deputado Alberto Mourão, de todas as discussões sobre a PEC 300. Lá em 2008, visitamos o país inteiro, fazendo audiências públicas. E Vossa Excelência disse muito bem, votamos o primeiro turno, e eu às vezes fico escandalizado de ver como é que as pessoas botaram na imprensa que esta PEC 300 vai dar um rombo nas contas públicas de 46 bilhões. Aonde foi que tiraram esse valor? Da onde? Porque a PEC 300 ela não fala em valor. Ela diz, o texto constitucional é seco. Eu ajudei, participei intensamente da elaboração desse substitutivo. E ele diz apenas que fica criado o piso salarial dos bombeiros militares, soldados, policiais civis, policiais militares, e diz que em até 180 dias a Presidência da República encaminhará projeto de lei complementar dizendo o valor do piso. Então, o governo, o Poder Executivo é que vai dizer quanto vai ser o piso. Aí é que vamos aferir quanto será o gasto público com esse piso. E diz também na PEC que ficaria criado um fundo federal para ajudar os estados que comprovadamente não disponham de recurso suficiente para arcar com esse piso a ser fixado. Então veja, Vossa Excelência, que há um interesse, talvez dos menos avisados, ou daqueles bem avisados, que querem tumultuar e dizer que a PEC 300 vai inviabilizar o Estado. Ao contrário, se nós votarmos amanhã o segundo turno da PEC 300, em até 180 dias, só em janeiro do ano que vem é que a Presidente da República encaminhará ao Congresso um projeto de lei complementar, dizendo quanto é o piso. De forma que eu já participo até da nova comissão especial que o presidente Marco Maia designou, que tem na sua presidência o deputado Arnaldo Faria de Sá, seu colega de São Paulo, do PTB, que preside essa comissão e que nós estamos tentando fazer uma composição de todos os temas que tratem de segurança pública, polícia penal, guarda municipal, piso salarial da PEC 300, enfim. E nós esperamos encontrar um caminho, debatendo, agora ouvindo os governadores, procurando fazer com que isso seja resolvido. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento, abordando temas realmente muito importantes, como a reforma tributária, como a questão educacional, a questão da saúde, a que já me referi, e cumprimentá-lo por exatamente vir trazer para o debate nesta tarde assuntos tão importantes para o nosso país e que, lamentavelmente, ficam um pouco à margem do debate em função de nós estarmos com a pauta travada, como diz Vossa Excelência,
com as medidas provisórias, e é sobre elas que vamos ter que nos ater a partir de amanhã. Muito obrigado pela nosso regimento que trava a nossa pauta. Mas eu queria dizer para você, nobre deputado, que essa questão da falta de recursos é sempre desculpa assim, para nós não votarmos tanto a regulamentação da emenda 29 como da PEC 300. Eu até concordo que isso vai demandar aí para ambas as duas regulamentações em torno de 60 a 70 bilhões. É muito dinheiro? É. Mas se a gente pegar e falar que hoje 0,8, quer dizer, menos que 1% de redução das despesas em cima do PIB, do orçamento do ano que vem, daria 50 bilhões. Isso estou falando se a gente aplicasse uma redução geral em despesas desnecessárias e substituísse por uma essencial com essas duas. Mas se a gente discutisse que 580 bilhões da economia brasileira e vive na informalidade e que esses 580 bilhões não são tributados, onde no mundo todo a economia informal está em torno de 7%, 8%, no Brasil ela chega a 19% da economia está na informalidade. Automaticamente, a gente não recebe recursos disso e carrega por cima das costas dos outros. Quando você pega que 10% da economia está na elisão fiscal, os benefícios do buraco da lei, de uma legislação ultrapassada dos anos 60, 70, e desses remendos que estão sendo feitos e que automaticamente permitem a elisão fiscal, isso leva o quê? Leva a que uma parte dos cidadãos do Brasil não paguem seus impostos com todo o direito e automaticamente sobrecarregue os outros. Então o que a gente precisa é fazer uma reforma geral de forma a poder atender essas necessidades e também a gente precisa atacar outra coisa que é importante. Além dessas, nós estamos pagando uma alta taxa de juros. Nós estamos aos maiores juros do mundo. Hoje, confessado e dito pelos jornais, tudo que nós estamos, a taxa de juros nossa real é 7%. A mais próxima da nossa é 2,5%. Nós estamos pagando de juros real 4,5%. O que quer dizer que nós estamos pagando, só no ano passado, 70 bilhões de juros a mais. Nós tínhamos que ter pago 140 e pagamos 70 bilhões de juros. Isso quer dizer que 70 bilhões era uma economia que podia ser feita no orçamento público e ajudar a sociedade brasileira a superar seus problemas. Então, tem gordura. O que o Congresso precisa fazer é, neste momento que for discutir PPA e orçamento público, discutir com grande rigor a questão dos gastos públicos. Este é o momento da pauta da discussão. Se nós não enfrentarmos a questão dos gastos públicos nesse país, nós não vamos superar problemas como de saúde, educação e segurança. Permite uma parte, deputado Moura? Senhor. Só para fazer um registro, eu acompanhava o pronunciamento de Vossa Excelência quando me dirigia do aeroporto aqui para a Câmara Federal através da Rádio Câmara. Eu quero te cumprimentar. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso que faz, pelo pronunciamento que faz. Primeiro, pelo seu histórico em termos de boas gestões no município de Praia Grande enquanto prefeito. E segunda oportunidade, pela qualidade que Vossa Excelência tem no momento em que discute o financiamento da saúde em nosso país. O senhor Vossa Excelência se refere à emenda constitucional de número 29 como muito positiva por regulamentar a aplicação do recurso. Mas nós não estamos promovendo no país a discussão do financiamento do Sistema Único de Saúde, que é o grande gargalo, especialmente para nós que fazemos e somos do Estado de São Paulo. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, tenho absoluta convicção que vai nortear o discurso que Vossa Excelência faz, o trabalho do segundo semestre, nós conseguimos fazer com que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, tenha uma agenda própria, com votação da emenda, da regulamentação da emenda 29, votação da PEC 300, da reforma política que Vossa Excelência já aqui anunciou, que não terá mais razão e nem tempo para que nós façamos para já aplicá-la no ano de 2012. Então, parabéns, cumprimentar, fico orgulhoso de tê-lo na bancada do PSDB de São Paulo. Parabéns, deputado Alberto Mourão. Deputado Luiz. Só para finalizar, eu queria dizer que essas duas regulamentações votadas no ano passado, deputado Luiz, para mim, foi se apropriar do voto do eleitor dizendo que estavam dando solução para a saúde e segurança. Conceda um minuto a Vossa Excelência para concluir, por favor. E, de repente, a gente vê esta coisa ficar na gaveta sem votação e, dentro dela, não se fixou nenhum teto, efetivamente, e nem se fixou uma nova fonte de receita. Na verdade, foi um jeitinho de falar para a sociedade que está tentando e está preocupado com os problemas, e não estavam preocupados com nenhum problema, estavam querendo dar uma resposta no momento eleitoral.
e depois, daqui 4 anos, talvez a gente vote de novo. Eu espero que isso não aconteça, porque será uma grande decepção, não como político, mas como cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos interromper o grande expediente por alguns minutos para darmos posse